casa. Gente, tudo bom? Falta 15 para as 6 e todos os dias, de segunda a sexta, eu chego a esse horário, né? 5h45, 5h40, 5h30, 6 horas, enfim. Quando meu namorado me dá carona, eu chego mais cedo, mas quando eu venho de ônibus, geralmente eu chego a esse horário. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna, o que eu costumo fazer. E, gente, sempre, assim, é muito igual, sabe? Porque eu gosto de rotina. Quando eu não tenho rotina, quando eu não tenho tudo programado, assim, quando eu chego em casa, eu faço isso e isso, eu viro uma batata, assim, sem rumo, sem direção, sério. Eu preciso ter tudo cronometrado, assim, na minha cabeça do que eu vou fazer e como é a minha rotina, sabe? Tanto do meu dia como à noite. Então, geralmente é sempre igual. Sempre eu faço as mesmas coisas. Raramente eu faço algo diferente, só se eu for pra igreja. Ou se eu não conseguir correr pela manhã, aí eu vou correr à noite. Mas, geralmente, eu tento manter sempre a minha rotina sempre que possível. Realmente, eu só saio quando tem algo fora do comum. E isso me ajuda muito a acordar às 5 da manhã, porque é uma das perguntas que, quando eu tinha Instagram, eu ouvia muito, né? Porque eu acordava... Gente, naquela época, em 2016, 2017, eu acordava 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas eu já tava na rua correndo, quando eu morava em São Paulo. Então, assim, o pessoal perguntava muito no Instagram, né? O que eu fazia qual era a minha rotina da noite pra eu poder acordar às 5 horas. E, gente, eu vou falar logo do início, não tem segredo. É a gente tentar fazer as coisas que tem que fazer o mais cedo possível e dormir cedo. Então eu já tô dando spoiler do vídeo inteiro. Mas eu vou mostrar um pouquinho e eu espero que vocês gostem. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. E agora tem uma onda que é hypar o vídeo. Então é de graça, vocês conseguem fazer isso e conseguem me ajudar, tá bom? Depois de passar o dia inteiro na faculdade, tudo que eu queria era um banho e ficar cheirosa. Então eu tomei um banho, vesti meu pijama, já passei hidratante, uma água de colônia pra ficar cheirosa, gente. Agora, gente, eu vou guardar a louça, lavar as minhas marmitas que eu levei pra faculdade. Uma das coisas que eu amo morar sozinha é isso, é chegar em casa e ter esse silêncio. Eu sei que muita gente vê como um vazio, né? Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de morar sozinha, ela fala isso, que sente um vazio tão grande morando sozinho. E, gente, no meu caso, eu falo que é o sentimento de paz, sabe? Sossego. Então, eu chego em casa, olha o silêncio. Eu já lavei a louça antes de sair de casa, tá tudo limpo, não tem nada sujo. Isso é uma paz, gente, tão grande que eu não sei explicar. Eu não consigo ver isso como um vazio, sabe? Pro jantar, mudando de assunto, eu vou fazer uma carne em tirinhas e uma super salada pro jantar. Eu guardo todas as minhas panelas aqui embaixo. Começar, gente, com a batata. Porque enquanto a batata tá cozinhando, eu tô fazendo a carne. Aí é mais fácil. Eu vou cortar ela, gente, tipo em cubinhos mesmo, sabe assim? Pra fazer ela tipo pipoquinha de batata, bem crocante. Eu gosto. Na salada fica uma delícia. Muito bom. Gente, eu não sei que carne é essa. É meu namorado que escolheu. Me dê dicas de carne, porque eu tô totalmente... Como é que se fala? Sem saber, gente. Porque eu passo muito tempo sem comer carne. Eu não sei que carne é boa pra tal coisa, sabe? Então, eu aceito dicas de vocês. Vou temperar, eu vou colocar um pouco de shoyu nela. Me julguem, gente. Não sei vocês, mas eu acho que carne não precisa de muito tempero, então eu só coloco um pouco de páprica.
tempero baiano. E pronto, gente. Depois eu acerto o sal. E agora, gente, eu só dou aquela... Aí pra não queimar, gente, aí dependendo do ponto que você quiser, eu coloco só um pouquinho de azeite, só nessa hora mesmo. Aí se quiser pode colocar cebola, eu não coloco. Eu tempero a batata como? Com sal, eu acerto, que eu coloquei um pouco no cozimento. Um pouco de lemon pepper. E um pouco de páprica. Eu juro, fica uma delícia. Tem receita aqui de batata. Vou deixar uma que fica uma delícia, deixar aqui no card, ok? E aí, ó, só mexer. E eu coloco, gente, um fiozinho de azeite. Porque senão fica muito seca. Só um fiozinho mesmo. E mexo e levo pra assar. Depois é só ser feliz. Gente, não sei vocês, mas eu uso os potes de sorvete tudo pra colocar as coisas. Um segredo, gente, para as folhas durarem mais, ó, coloca papel toalha embaixo e em cima. Dura muito, muito, muito mais. Aqui eu tenho alface e tenho rúcula. A minha salada vai ser de alface, rúcula, repolho, pepino. Eu amo esse pepino, gente, japonês. Prefiro ele do que aquele outro normal. Tomate. E é isso. Gente, como essa bacia tava pequena, eu coloquei a salada aqui pra eu fazer o molho e mexer, pra eu conseguir mexer aqui. O molho é bem simples, vou mostrar pra vocês. A iogurte natural. Aqui, ó, um pouco. Mostarda. Também, ó, um pouquinho. Usar sal e orégano. Ui. Só misturar. Aqui na salada. Tapioca. Mulher, tu precisa ver essa batata. Olha isso. Ó. Sente o croque. Agora, gente, eu vou montar a salada. Vou deixar ela, vou colocar aqui mesmo. Ó. Ai, essa batata fica muito boa. Muito, 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 muito. Aí agora, gente, eu vou colocar as tirinhas da carne que eu fiz, que vocês viram aqui, ó. Ai, gente, tá ficando muito lindo. Ó. E, gente, pra fechar essa salada só falta uma coisa. O gergelim.
Ó. Agora tu me conta, tem como isso ser ruim? Tem não, não tem. Gente, como vocês sabem, eu sempre venho aqui pra falar, né? Vamos pra hora da verdade. Eu amo essa parte. Que eu me sinto Ana Maria Braga quando ela fala, chama os cachorros! E aí eu, enfim. Chegou a hora da verdade. Vamos lá. Sério. Tu só não gosta de salada porque tu não comeu a minha. Gente, chama os cachorros, chama as galinhas, chama as vacas, chama tudo. Porque isso não ficou bom não, ficou maravilhoso. Não é exagero. A crocância da batata, o molho, fica cremoso. Ai, o pepino, a rúcula. Sabe o amarguinho da rúcula? Ai, gente, perfeito. Desculpa os modos aí. Eu comendo, né, sujando tudo e com a boca aberta. Mas, gente, eu me empolgo. Agora a gente vai provar a carne. Ficou bem passada. Então, se você gosta do mal passado, enfim, bem. Ficou bom. Carne é uma coisa que eu não como com frequência assim. Como mais frango. Eu sei que frango é carne, mas você tá entendendo, né? Carne vermelha. Mas, gente, ficou muito bom. Muito bom. Apesar de eu não... ainda não tá muito familiarizada com carne vermelha, eu tô fazendo mais frango, então. Mas assim mesmo, ficou bom. Louça limpa, gente, cozinha limpa, graças a Deus. Agora eu vou estudar um pouco antes de dormir, mais ou menos 1h30, 2 horas. No máximo, eu vou dormir 9h30, 10 horas estourando, pra eu poder acordar às 5. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube, até porque eu não tenho rede social, outras, né? Só o Facebook, mas eu nem entro mais, gente, nem tenho instalado no meu celular, só no computador eu entro, olho 10 minutinhos e saio. Mas enfim, voltando. No YouTube, é de rotinas perfeitas, sabe? Rotina perfeita pra você acordar às 5, às 4h30. Rotina perfeita pra você treinar ou seguir uma dieta e tal. E é importante, eu acho muito importante, né? Ai, gente, juro, eu não sei qual é a necessidade de uma moto tão barulhenta. Isso me irrita. Ai, mas enfim, voltando. Aí o que acontece? Eu acho importante a gente reforçar e a gente fazer uma análise sobre isso e ter cuidado. Eu acho que sim, a gente deve se inspirar em outras pessoas, né? Mas a gente tem que entender que a nossa rotina, ela é criada, ela tem que ser criada baseada na nossa realidade e não na realidade do outro. Então, muitas vezes você vê uma pessoa acordando às 4h30 da manhã para treinar às 5, para depois ela ir pro trabalho. Ok, é viável para ela, mas é viável para você? Será que ela pega 2 ônibus, um metrô para poder ir pro trabalho? E aí ela não precisa, porque às vezes a pessoa tá acordando 4h30 para ir pra academia. Às vezes você tá acordando 4h30 para poder sair de casa às 5, para estar no trabalho às 7. Então, muitas vezes vem outra moto barulhenta, ó, pera. Passou, gente, desculpa. É porque já é a segunda vez que eu ia gravar o vídeo e passando essas motos, mas enfim. E o que acontece? Mas será que serve pra você, sabe? A rotina do outro? Muitas vezes você acaba se cobrando por algo que tá longe da sua realidade. Então, assim, quando você for ver vídeos, inclusive esse vídeo meu e outros que vocês, né, costumam ver, gente,
se inspire, mas não se cobre esse ponto, porque a gente tem realidade diferente. Então, pra mim, não existe uma rotina perfeita que ela sirva pra todo mundo, sabe? Ela é perfeita pra mim, ela é boa pra mim. Às vezes nem é perfeita, ela é só boa pra mim. Então, assim, agora faz sentido pra mim, na minha fase. Eu tive várias rotinas, gente, mas agora faz sentido pra mim o quê? Ir dormir 9h30, no máximo 10 horas, pra poder acordar às 5 horas da manhã, pra eu fazer meu treininho ou ir correr. Porque à noite, quando eu chego da faculdade, 6 horas, como vocês viram, gente, eu não tenho coragem de colocar um tênis e correr. Raramente eu faço isso. Só se eu não for correr pela manhã e eu me sinto culpada, e aí eu vou à noite. Ou treinar em casa, sabe? Realmente eu tenho gás pela manhã. Só que muitas vezes isso não é viável pra você. Exemplo, em uma época da minha vida, eu treinava, eu trabalhava 9h30, eu entrava no trabalho. Quando eu morava em São Paulo, eu entrava 9h30 no trabalho. Aí o que acontece? Eu acordava às 4h30, estudava até às 5 e pouco, aí ia correr, voltava, ia pra academia, fazia minha marmita, pegava minhas coisas do curso que eu fazia à noite e ia pro trabalho. Trabalhava das 9h30 até às 6. Às vezes ficava até 6h30. Enfim, de lá ia pro curso que começava às 7. Voltava, chegava em casa às 11 horas. Aí eu já levava marmita tudo, né? Aí ia lavar a louça, aquela coisa, já ia deixar alguma coisa organizada pro outro dia. Enfim, era uma rotina muito puxada. E aí eu já teve uma época que minha rotina não tinha uma rotina fixa, porque eu trabalhava com evento, enfim, nessa área de publicidade. E assim, às vezes eu trabalhava durante o dia, às vezes eu trabalhava à noite. E assim, gente, às vezes eu pegava um evento, um exemplo, uma semana. Eu morava na Zona Leste e eu tinha que ir pra Zona Sul. Quem mora em São Paulo sabe que é atravessar São Paulo. Então eu levava quase 2 horas. Aí o que acontece? Começava 8 horas, né? Eu ia fazer uma recepção, um exemplo. Começava 8 horas da manhã. Só que era quase 2 horas, então eu tinha que sair de casa às 6 pra chegar lá às 8. Só que aí eu tinha que acordar às 5 pra me arrumar durante 1 hora, né? Me arrumar, maquiar tudo pra pegar o ônibus às 6. Chegar faltando 15 para as 8, porque eu sempre fui essa pessoa que sempre chegou antes. Quando eu saía do trabalho à noite, dependendo do horário, gente, eu chegava em casa morta. Vocês acham que eu ia todo dia pra academia? Não, quando eu pegava trabalho assim. Eu tenho uma meta que é 3. Fazer as coisas 3 vezes é melhor do que nada. Então eu ia na academia, 3 vezes, sabe? Na semana, quando eu tava nesses eventos que exigia muito. E às vezes, gente, não dava pra ir, porque minha realidade naquela época, né, naquele momento, era outra. Então, o que eu quero dizer é, adapte a rotina, adapte a sua rotina à sua realidade. Não adianta você copiar a rotina de A ou B se você não tem como cumprir isso, porque sua realidade é diferente, sabe? Gente, tem rotina aqui que eu vejo que, tipo, você tem que ser rica, você tem que ser blogueira pra você ter aquela rotina, sabe? Porque você não faz outra coisa da vida, mas quem estuda, quem faz estágio, quem trabalha, a gente sabe que a realidade é bem diferente, é corrido, sabe? Então, o que eu quero dizer é isso. Se inspire nos meus vídeos, nos vídeos das outras pessoas, mas tenha esse cuidado pra você não adoecer, porque muitas vezes a gente acaba se comparando e a gente adoece, achando que a gente não consegue aquilo, fazer aquilo por a gente, porque a gente é incapaz, sabe? E muitas vezes não é, gente. Tem umas coisas de coach que eu não, sabe? Se você quiser, você consegue. Não, às vezes a realidade da gente não dá, por mais que a gente queira muito, sabe? Então, é isso que eu queria falar. Agora eu vou estudar um pouquinho, porque eu estou estudando para um concurso. E à noite, gente, eu tô estudando um pouquinho pro concurso e um pouquinho eu tô fazendo curso também online. Então, 2 horas, eu divido 1 hora pro curso, 1 hora pro curso online. Antes de dormir, e é isso, tá? É isso, então vamos lá. Simplesmente, gente, eu resolvi fazer um chazinho de camomila. E... peraí. Vou comer com esse pedaço de bolo. Ontem foi aniversário do meu namorado, do digníssimo.
Aí o que acontece? Eu não gravei vlog, mas eu mostrei pra vocês tudo que eu fiz pra ele. Então tem uns shots aqui. Eu resolvi cozinhar. Aí eu fiz uma entrada, um prato principal, um risoto de abóbora delicioso. E claro, o aniversário tem que ter o quê? Bolo. Então aqui, a gente comeu ontem. Hoje meu namorado levou um pedaço pra casa dele. Eu deixei um pedaço aqui e levei um pedaço pra faculdade pra dividir com o pessoal. E o pessoal amaram, gente. Olha isso. E não, gente, esse não é sem açúcar, não. É só sem glúten, tá? Ó. Ficou fofinho. Eu falo isso porque vocês não têm noção o quanto eu sofri pra deixar um bolo fofinho, sem glúten. Porque, gente, ficava sempre solado, sabe? Porque a massa sem glúten não é igual massa de trigo, sabe? Então, tem uns segredinhos que eu descobri. Supressão de vegetação nativa em uma área de preservação permanente somente poderá ocorrer quando for baseada nas hipóteses de utilidade pública. A intervenção ou supressão de vegetação é permitida quando necessário. Preparar agora, gente, pra dormir. E a única dica que realmente funciona pra todo mundo, se você quer acordar cedo, é durma cedo. No máximo 10 horas pra você dormir bem e conseguir acordar às 5. Porque se você for dormir 11 horas, meia-noite pra acordar às 5, você pode até acordar. Mas eu pelo menos sou assim. Eu fico estressado o dia inteiro, fico com sono o dia inteiro. Enfim, não adiantou muito, entendeu? Amanhã, gente, eu vou lavar meu cabelo. Tá sujo, porque eu tô de trança. E eu vou fazer uma humectação. Vou passar óleo de alecrim, que ajuda a crescer, várias coisas. Hidratar o cabelo. Engraçado, gente, que eu assim, amei os comentários de vocês no vídeo do cabelo, né? Da transformação. Um monte de gente falando que ficou lindo. Um monte de gente falando que eu combinava com o cabelo cacheado. E é isso, gente, a opinião. Eu tô me sentindo muito bem com ele assim liso, sabe? Então, acho que isso é importante. Eu acho que no fim das contas, gente, é sobre como a gente se vê, sabe? Aí eu vi um monte de gente das meninas cacheadas falando que tava em dúvida, né, se alisava ou não. Enfim, e uma coisa que eu falo é, meninas, siga o coração de vocês, sabe? O que importa é você se sentir bem, não é como os outros te enxergam, é sobre como você se enxerga, sabe? Então, assim, se vocês querem alisar, alise. Se vocês não querem alisar, amam o cabelo cacheado e tal, fique com o cabelo cacheado. E é isso, gente. Vou colocar um pouquinho desse meu aqui nas minhas entradas. Eu quero que eles cresçam. Gente, se vocês soubessem como essas minhas entradas estavam maiores, depois eu vou procurar a foto, que eu tirei foto na época. Claro que um dos fatores é a vitamina B12. Inclusive, gente, eu refiz os meus exames agora, que eu fui na médica, ela passou pra eu
refazer. E vocês acreditam que minha B12 subiu pra 200 e pouco só? Tava 138, baixíssima. E aí eu tomei, né, durante esse tempo a vitamina B12 e foi pra 240. E a médica falou que quer minha vitamina B12 entre 400 a 600. Ela fala que, tipo, o ideal pra ela é de 400 a 800. Enfim, vou ter que continuar tomando suplemento. Quando eu for nela, né, aí eu vou saber. Mas continuar tomando essa vitamina, vou ter que tomar. A D também não aumentou tanto assim, só um pouquinho. E eu fiz outros exames também que deu tudo baixo. A médica passou uns exames que eu não tinha feito da outra vez e deu baixo, gente. Uns negócios lá que ela pediu. E aí, vou ter que, com certeza, não sei o que de lítio. Ela passou, deu baixíssimo. Outro negócio lá, ela deu, como é o nome? Outro exame, não sei o que, ferro, não sei o que lá, sódico, sárico, não sei. Enfim, gente, eu fiz um monte de exame de novo. Fiz no sábado. E já saiu o resultado, eu tenho que mostrar a médica. E é isso. Às vezes a gente faz exame, tá tudo ok, aí já tem outras coisas que não. E eu vou contar pra vocês, viu? Você vai achando que é uma coisa, quando chega lá é um monte. Ai, meu Deus. Molhar mesmo. Depois eu vou comprar um óleo de coco. Aqui, ó. Vocês acreditam em lei da atração? Gente, por muito tempo eu estudei, fiz várias técnicas e deram muito certo. Só que eu não sei por que eu deixei de lado, mas eu voltei. Eu fui escrever umas coisinhas que eu tô fazendo, uma técnica. Depois eu fui ler o meu salmo e fazer minhas orações. Eu estou lendo o salmo 91 e o 23 assim que eu acordo e antes de dormir. E, gente, tá mudando a minha vida. Eu comecei desde o ano passado com essa oração e tá dando muito certo. E logo depois eu já fui dormir. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu te desejo dias felizes, eu te desejo uma vida feliz. Beijo!